Queridos amados irmãos, ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, a graça e a paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma devocional. É maravilhoso poder estar aqui com os meus irmãos todos os dias. Nós tem sido um instrumento de bênção, para os meus irmãos. A cada um de vocês também que tem apoiado esse trabalho, compartilhado, tem feito comentário, tem sido edificado também através desses vídeos, da palavra de Deus que nós gravamos aqui. Também vocês são bênção na minha vida. E esse propósito é 365 dias com Deus. São devocionais que todos os dias nós deixamos aqui um registro, uma mensagem, uma meditação para te ajudar, para você também pensar sobre o que está sendo falado e orar sobre essas questões, sobre a sua vida espiritual, ler a Escritura, meditar na Escritura e todos os dias reservar um tempo, meus irmãos, para você estar em um canto reservado, particular. Se você não tiver um quarto, mas você pode ir para o teu quintal, você pode ir para o teu banheiro, não sei, procure um canto, um lugar que você esteja em silêncio com Deus, a sós com Deus, orando, pensando sobre a sua vida, confessando os seus pecados, agradecendo a Deus, adorando Jesus, meditando na Escritura, lendo a Bíblia, pensando sobre aquele texto, aprendendo com a palavra, aplicando essa palavra no seu coração, deixando ela moldar o seu caráter. Isso é maravilhoso, são as devocionais de todos os dias. E esses vídeos aqui é para te ajudar nessa caminhada diária com Deus. E hoje nós já estamos aí no dia 51 das nossas devocionais. Hoje é segunda-feira. Hoje é 20 de fevereiro de 2023, tá bom? E nós vamos continuar aqui aprendendo, dando continuidade às histórias aqui, as obras de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, narrado aqui, escrito pelo evangelista Marcos, E nós vamos então, o texto base vai ser Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. Vou repetir, para você fazer essa leitura aí na sua casa, na sua devocional. Marcos capítulo 5, 21 ao 23. Você vai ler, eu não vou ler aqui porque é extenso e a gente faz um vídeo bem curtinho para você aproveitar o máximo desse conteúdo. O que é que tem aqui nesses versículos? Temos duas histórias de milagre. O poder de Jesus Cristo entrando em ação. O poder da palavra de Jesus Cristo, a sua palavra, ele ordena, ele fala e o milagre acontece. No primeiro milagre, ele fala e ressuscita aquela menina. No segundo milagre, uma mulher, com fé, apenas toca na orla das suas vestes e ela imediatamente recebe o seu milagre. Nós aprendemos aqui que a fé move o poder de Deus para realizar o impossível. A fé em Jesus Cristo, a crer nele, confiar nele, no poder dele, crer que ele, somente ele, tem poder para fazer o que os homens não podem fazer. Só Jesus tem poder para fazer milagre. E esses milagres que Jesus faz, ele não faz sem propósito, ele faz com propósito. E qual é o propósito do milagre de Deus nas nossas vidas? Glorificar o nome de Jesus. Glorificar o nome de Deus. Exaltar o nome de Deus. Mostrar a sua grandeza. Mostrar a sua soberania. Mostrar que de fato Deus é Deus. Ele é único. Ele é verdadeiro. Diferente dos deuses que os homens fabricam. Ele é santo, ele é todo poderoso, ele existe, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele escuta, ele vê, ele fala, ele é Deus. Jesus é Deus, está vivo para todo sempre. E quando nós clamamos a ele, quando nós nos quebrantamos diante dele, quando nós clamamos por socorro, quando nós apresentamos a ele os nossos temores, os nossos medos,
Ele vem ao nosso encontro, Ele escuta a nossa voz, Ele está com o coração contrito e quebrantado, e Ele faz o milagre, e o nome dEle é glorificado. Por isso, meus amados irmãos, é que essa devocional hoje eu gostaria de falar sobre o poder de Jesus. O poder de Jesus. Na primeira história, a Bíblia fala de um homem chamado Jairo, um homem importante, chefe da sinagoga, que de repente a sua filha fica enferma, doente. Então ele, com certeza, a fama de Jesus, dos grandes milagres de Jesus, estava espalhado. As multidões já sabiam quem era Jesus e o poder que ele tinha e tem para curar, para libertar, para fazer grandes milagres. De maneira que as multidões ficavam boquiabertos, admirados, impressionados com o poder desse homem. Quem é esse homem que nasceu em Belém? É filho de José, de Maria. A gente viu ele crescer aqui conosco. É carpinteiro. Homem simples. Sua família é simples, humilde, pobre. Quem é esse homem? Muitos não criam que ele de fato é o Filho de Deus, que encarnou, que deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, esvaziou-se de si mesmo, se tornou homem igual a nós, sem pecado, homem perfeito. Todo o poder está sobre ele. E ele veio no poder do Espírito Santo com uma missão: curar, libertar, perdoar pecados. Ele veio e o seu ministério foi marcado por grandes milagres, com grande poder. E aqui esse homem chamado Jairo, desesperado, angustiado, imagine o coração desse pai. Nós que somos os pais, nós que temos filhos, nós sabemos que quando os nossos filhos estão doentes, nós ficamos preocupados, atribulados, angustiados, muitas vezes nem sabemos o que fazer, se desesperamos. Agora você imagine o coração desse pai, a filha que tinha 12 anos de idade, a menina nova, estava enferma, quase à morte. E esse homem, apesar de ser o chefe da sinagoga, de posição, certamente tinha recursos, mas não sabia o que fazer diante da doença, diante da enfermidade da filha. Então o único socorro dele é o Senhor Jesus. Certamente esse homem talvez não cresça em Jesus. Talvez ele relutou para não procurar Jesus, não queria se humilhar a Jesus, não queria rogar a esse homem aí, que as pessoas estão dizendo que é filho de Deus. Com certeza ele, como um conhecedor da lei, não queria crer em Jesus. Certamente evitou o máximo procurar Jesus, mas chegou uma hora que a única solução para ele era Jesus. Só Jesus podia trazer a cura da filha dele. Então ele deixa o orgulho de lado, ele deixa o seu eu de lado e vai à procura de Jesus. Diz a Escritura que ele chega diante de Jesus, se prostra, se ajoelha diante dos pés de Jesus, se humilha diante de Jesus e roga e clama para que Jesus venha até a casa dele e coloque a mão sobre a vida da sua filha, porque a sua filha está quase a morrer. E Jesus, comovido, cheio de compaixão para com aquele homem, diz a Escritura que Jesus se levanta e vai com ele ao encontro da casa de Jairo, ao encontro da sua filha, porque Jesus está com o coração contrito. Deus não resiste à súplica de um coração contrito, de uma mãe, de um pai, de um homem, de uma mulher, que com sinceridade, com contrição, com choro, se ajoelha, se prostra diante dele, reconhecendo a total dependência do Senhor Jesus, reconhecendo a incapacidade, a impossibilidade, as impossibilidades humanas de resolver certos problemas que surgem na nossa vida. E de fato nós somos limitados. De fato, irmãos, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter recursos, a gente pode ter o que for, mas tem problemas, tem situações que se levantam na nossa vida que só Jesus pode resolver, que só Jesus pode trazer a solução. Então precisamos ir aos pés de Jesus. Precisamos deixar de lado o nosso orgulho, o nosso eu, e chorar aos pés de Jesus, e suplicar, e orar, e clamar por Ele. E Ele vai nos ouvir. E Ele vai ter compaixão de nós. E ali Jesus se levanta para o encontro de Jairo, a casa de Jairo. E nesse intervalo que Jesus vai ao encontro de Jairo,
outro milagre, outro episódio, outra história vai acontecer de uma mulher que também há 12 anos, os mesmos anos que tinha a filha de Jairo, há 12 anos, sofria com um fluxo de sangue, com uma hemorragia. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas diz a Escritura que ela gastou todos os seus recursos com os médicos. E ela continuou enferma, ela continuou doente. Certamente aquela mulher era fraca, aquela mulher era anêmica, aquela mulher era debilitada, não tinha recurso, gastou tudo com os médicos, e os médicos não trouxeram a solução do seu problema. Porque existem problemas que a medicina não resolve, existem problemas que o dinheiro não resolve, existem problemas, quer seja de saúde, quer seja familiar, em qualquer área da nossa vida, que só Jesus tem a solução, que só o Todo-Poderoso pode fazer o impossível. Por quê? Porque a natureza pecaminosa que existe em nós, todas as sequelas e as consequências que o pecado trouxe para a humanidade, doenças, coisas sérias, graves. O nosso corpo é debilitado, é vulnerável. De repente nós pegamos doença, vírus. Acontece uma situação que foge da nossa possibilidade. Portanto, devemos confiar apenas no Senhor Jesus. Porque Ele é o médico dos médicos, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. E aquela mulher então ouve falar de Jesus, ouve falar dos seus milagres. E Jesus está indo com Jairo. Jesus está indo ao encontro da casa de Jairo. A multidão está ali. E de repente essa mulher, mesmo fraca, debilitada, e mesmo contra a lei, porque a lei falava que a mulher, quando estava com esse fluxo de sangue, ela estava impura, ela não podia tocar em ninguém. Aquela mulher estava isolada, aquela mulher estava solitária, sozinha, sem recursos, sem amigos, sangrando. E de repente aquela mulher com fé, ela fala consigo mesmo com convicção. Não é fé na fé, mas fé em Jesus, fé na palavra de Jesus, no poder de Jesus. Ela diz: se eu apenas tocasse nele, eu seria curada. E ali aquela mulher rompe a multidão, rompe os obstáculos, rompe as barreiras e vai ali, certamente se rastejando, sendo empurrada por um, por outro, mas ela está determinada, ela crê, ela quer tocar em Jesus, e nada o impede dela chegar até Jesus. E quando ela tem uma brechinha, uma oportunidade, ela toca na orla, aquela parte inferior, bem lá próximo dos pés mesmo. Ela teve que se achegar no chão, ela teve que cair no chão, se rastejar, pegar lá embaixo, na orla das vestes de Jesus. Ela teve que estar ali em humilhação. Quando ela toca em Jesus, o poder de Jesus cura, estanca aquele sangue, e Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos: mestre, todo mundo te aperta, como é que tu diz aí que alguém te tocou? Ele diz: alguém me tocou, toque de fé, de mim saiu o poder. E Jesus procurou, Jesus fixa naquela mulher, e ela, percebendo que não podia mais se esconder, ela diz: foi eu, mestre, que te toquei. Jesus então diz para ela: filha, tu estás salva, vai e seja curada, seja livre do teu mal. Aquela mulher que era desprezada pela sociedade, agora Jesus dá para ela destaca ela, honra ela na frente da multidão e diz: vai, filha, tu está curada, tu está salva, louvado seja Deus. E aquela mulher vai, feliz, alegre, glorificando o Senhor Jesus, porque é isso que Jesus faz. O poder de Jesus cura, e o maior de todas as curas que Jesus realizou em nós foi ter nos libertado do domínio do pecado, foi ter nos tirado das trevas, ter nos libertado dos vícios desse mundo, daquilo que nos dominava.
daquilo que nos escravizava. O poder de Deus nos tirou. É o maior de todos os milagres. O milagre do novo nascimento, o milagre da regeneração, o milagre da transformação, o milagre da vida eterna, que nos livrou da condenação do inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Esse poder esse Deus que tem todo o poder, esse poder do Evangelho. E aí, quando termina esse segundo episódio, nessa mesma sequência que Jesus está indo até a casa de Jairo, chega uma notícia muito triste para Jairo, que a sua filha, aquela que estava apenas enferma, à beira da morte, mas ainda não havia morrido, ainda tinha uma esperança. Chegam algumas pessoas de Jairo: não incomodas mais o Mestre Jesus, porque a tua filha morreu, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantas vezes a gente não escuta essas palavras diante de situações tão adversas, tão tremendas, que a gente não tem solução, e as pessoas chegam para nós e dizem: do que adianta orar? Do que adianta confiar? Do que adianta você ir à igreja? Do que adianta você continuar tendo fé, você continuar orando, você continuar servindo a Deus? Não tem mais solução, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para esses filhos, não tem mais jeito para a tua saúde, não tem mais jeito para o teu marido, não tem mais jeito para a tua mulher, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantas palavras como essa nós ouvimos durante a nossa vida. E aí eles chegaram e disseram: não tem solução. Mas aí Jesus disse para aquele homem, Jesus fala para aquele homem, olha as palavras que Jesus disse para ele. Jesus não deu ouvido àquela palavra, e Jesus disse para aquele homem: não temas, crê somente. Escute agora a voz de Jesus falando para você também que vai me assistir. Você, meu irmão, que está aí, crê somente. Eu não sei o que você está passando, mas com certeza, eu não sei. Mas o que você está passando, você imagine, será que é mais grave? Será que é mais sério do que você perder uma filha, como esse homem com uma filha de 12 anos, um adolescente? Não sei. Todos nós temos problemas diferentes. Mas a palavra de Jesus para aquele homem, diante das palavras das pessoas que chegaram dizendo para ele desistir, que não tinha mais jeito, é: crê somente. Não temas. E Jesus está falando exatamente isso para nós nessa devocional. Não temas, crê somente. Então Jesus vai tomar uma atitude. Jesus não permite que aquela multidão o acompanhe. Os incrédulos, aqueles que duvidam, os pessimistas, aqueles que duvidam do poder de Deus, os incrédulos. O pecado da incredulidade é um pecado muito grave. Não confiar no poder de Deus, não confiar que esse Deus tem poder para fazer. Isso é incredulidade. Jesus diz: não, vocês fiquem aí. Jesus seguiu só Jesus, Pedro, Tiago e João, os discípulos, aqueles mais allegados, o pai e a mãe. Chegando na casa, as pessoas estão chorando, as pessoas estão alvoroçadas, estão desesperadas. Isso é o cenário de um velório, mas a vida chegou. O Todo-Poderoso chegou. O dono da vida chegou. E quando ele chega, traz alegria. Quando ele chega, traz regozijo. Quando ele chega, ele traz vitória. Não importa o que você está passando, quando Jesus chegar, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz, ele vai trazer saúde, ele vai trazer vitória. Não temas, crê somente. Jesus então entra naquele quarto, só entra Jesus, os 3 discípulos, a pai e a mãe. Ele tira todos os incrédulos, aqueles que riram dele, que zombaram de Jesus, porque Jesus disse: a menina não está morta, mas a menina apenas dorme. Porque para Jesus a morte é um sono. Na verdade, a vida, para nós, a morte, ela não é o final, ela é o começo. Diz a Escritura que para alguns a morte, esse começo será de castigo, de sofrimento eterno. Mas para os eleitos, os salvos em Jesus, será um começo de uma nova vida, de amor, de plena paz, de alegria, para sempre na presença do Senhor. Mas a morte não é o fim, é apenas um sono temporário. E Jesus então diz: ela apenas está dormindo. Porque Jesus, como Deus, na sua onisciência,
ele sabia que daqui a alguns minutos aquela menina iria ressuscitar. Jesus então ri de Jesus. Os incrédulos riem, zombam de Jesus. Até hoje é assim. Quantas pessoas não zombam do Evangelho? Quantas pessoas não zombam do poder de Jesus, do poder do Evangelho? Sempre haverá os zombadores, mas não ligue para eles. Confie na palavra de Jesus. Não temas, crê somente. Jesus entra em daquela mulher, onde está aquela adolescente, aquela menina. Jesus vai falar uma expressão em latim, em aramaico, melhor dizendo, Talita cumim, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. A vida, Jesus, aquele que mesmo disse: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, está dizendo: menina, eu te mando, levanta-te. Ele pega na mão daquela menina, e imediatamente, de repente, poder da palavra do Todo-Poderoso, do dono da vida, da própria vida, aquela menina se levanta, começa a andar. E todos ficam admirados, impressionados com o poder de Jesus, com o poder da palavra de Jesus. Aquela menina ressuscitou. E diz a Escritura que ele manda então os pais alimentarem aquela menina. Ele ordena para que eles não falem, mas eles não vão se calar diante de tamanho milagre. O que nós podemos aprender, irmãos, é que nada é impossível para o nosso Deus. E o maior dos problemas que nós tínhamos era o pecado. E Jesus trouxe vida para nós. Jesus trouxe cura para nós. Jesus trouxe libertação para nós. Ele também tem poder para curar enfermidades físicas. Claro que tem. Mas o maior dos nossos problemas era o domínio do pecado. Eram as trevas que nós vivíamos e Ele nos curou. A morte foi vencida na ressurreição do Senhor Jesus. De maneira que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E Ele passou da morte para a vida. Em breve Jesus Cristo voltará. Nós ressuscitaremos com Ele. Receberemos um corpo imortal, incorruptível. Esse é o maior dos milagres, a qual devemos adorar o Senhor Jesus e glorificá-lo todos os dias. Amá-lo, servi-lo, obedecê-lo e proclamar, pregar o santo evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós podemos então perseverar em confiança, mesmo diante de notícias difíceis, mesmo diante de palavras que dizem para a gente desistir, mas devemos ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, crê somente. Isso é uma verdade em sua vida? Como está a sua confiança em Deus no seu dia a dia, diante das adversidades? Não se desespere, não seja incrédulo, não zombe, não escarneça do poder de Deus. Creia, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. O nosso Jesus está vivo, cheio de glória e de majestade. Ele ouve a nossa oração. Se ajoelhe diante dele, clame por ele, peça a ele, ele realizará segundo a sua vontade. Algo, alguma circunstância tem desafiado a sua fé? Tem alguma coisa desafiando a sua fé? Alguma circunstância? Então oremos ao Senhor sobre isso. Amém? Pai Santo, ó Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o mesmo, Senhor. Como é maravilhoso, Pai, quando a gente contempla, a gente vê essas histórias reais, verdadeiras, verídicas, da ressurreição dessa menina, da cura dessa mulher do fluxo de sangue. Aumenta a nossa fé, nos ajuda, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, Pai. Ó Deus, que o Senhor intervenha nos nossos problemas. O Senhor tem todo o poder, nada é impossível para o Senhor. Obrigado pela maior cura de todas, Pai, que foi ter nos libertado, Senhor, da chaga do pecado, da podridão, Senhor, da putrefação que o pecado gerava no nosso caráter. Obrigado por nos curar, Jesus. Mas o Senhor também tem poder para curar o nosso físico. Então sara, restaura a minha saúde, a saúde dos meus irmãos que oram comigo agora, Pai. Estende a Tua boa mão e realiza um milagre, Senhor. E nos ajuda todos os dias a confiar em Ti, Pai. Nós entregamos tudo diante do Senhor, em fervente oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
compartilhe esses vídeos e receba a palavra de Cristo. Não temas, crê somente. Amém.